Bom dia, gente. Inicialmente, queria agradecer o convite do CAAP. Não, do CAAP não, porque o CAAP não está envolvido diretamente. Mas no debate está, né, Pedro? Pode agradecer? Agradecer aos organizadores, então. Dizer que, de fato, eu fico muito satisfeito com essa iniciativa dos alunos. Eu acho que a Faculdade de Direito sempre teve esse papel tão importante de puxar os debates, os grandes debates sobre o legislativo, sobre o judiciário, e não poderia ser diferente numa causa como essa, como é a da descriminalização da maconha. Eu acho que nós temos que estar à frente dessa discussão, independentemente de nós termos opiniões diversas, opiniões contrárias, mas é aqui nesse espaço, na Faculdade de Direito, que isso tem que ser discutido sim, né? E eu fico muito satisfeito que nós estejamos recebendo aqui não só o pessoal do direito, mas o pessoal das outras áreas. Esse é um debate que precisamente não se pode fazer também só pensado na lei. Né? A discussão aqui não pode ser simplesmente uma discussão normativa, é uma discussão, antes de tudo, de um tema que interessa, querendo ou não, a todos. Às vezes há uma lógica de que o debate sobre a maconha é um debate que só interessa aos usuários. Nada mais falacioso. Né? Todas as pessoas que vivem hoje em qualquer país sofrem com a violência causada pelo tráfico de drogas. O tráfico de drogas interessa a todos nós, e a maconha hoje é uma das drogas, se não é a droga mais vendida, né, do tráfico ilícito, das drogas ilegais, evidentemente. Né? É a droga ilícita mais vendida, o que, direto ou indiretamente, provoca muita violência em função da guerra que se faz, dessa chamada guerra ao tráfico de drogas. Então não é decididamente um debate menor, não é decididamente um debate que só interesse a usuários da droga, é um debate que interessa a todos que vivem na sociedade, porque a criminalização causa danos para toda a sociedade, no sentido de que há um investimento público em repressão, né? Polícia, Ministério Público, Judiciário, todos são pagos, e parte desse esforço de trabalho deles vai justamente na repressão às drogas. Então, há muito dinheiro público envolvido e há muita violência que tem sido produzida por conta das drogas, e esse, então, não é um debate que só interessa aos usuários. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Então, parabéns aos organizadores por trazer o debate. Bom, quem me conhece sabe muito bem da minha posição, e que eu sou extremamente a favor da liberalização da maconha. Por quê? Primeiro, eu queria dizer o seguinte, eu quero fechar o nosso debate aqui em torno da maconha. É claro que a descriminalização das drogas também é um assunto muito importante, das drogas de uma forma geral, de qualquer tipo de droga, é um assunto extremamente importante e acho que poderia ser feito. Mas o tema da maconha eu acho que é muito mais simples de ser tratado do que um tema tão complexo como falar, vamos descriminalizar toda e qualquer droga. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é o que de fato a maconha produz de mal para um organismo e, entre aspas, para a sociedade. Muito do debate que se faz, a gente vê isso muito em torno aí de pessoas normalmente moralistas que defendem a criminalização das drogas, não somente por uma questão moral, elas fazem sem sequer ter noção do que a droga pode causar ao organismo humano, a maconha pode causar ao organismo humano. Então, é preciso que fique claro que as diferentes drogas produzem no organismo humano efeitos completamente diferentes. Né? Não dá para você colocar drogas como se fosse todas elas causassem o mesmo dano à saúde. Não causam. Né? A maconha das drogas ilegais certamente é uma das que causa menos dano à saúde. Menos até porque muitas drogas lícitas que são socialmente aceitas e não só aceitas, incentivadas, como é o caso da bebida alcoólica. Se vocês analisarem, tem uma pesquisa, eu trouxe ela aqui, uma pesquisa que se alguém tiver curiosidade depois de olhar, uma pesquisa que saiu publicada na prestigiosa Lancet, que é uma revista de medicina, que fazia um comparativo entre a toxicidade das drogas. E a conclusão, muito facilmente encontrada, é de que a toxicidade do álcool e a toxicidade da nicotina é infinitamente superior à toxicidade da maconha. E aqui vale tanto para a toxicidade aguda quanto para a toxicidade crônica. Não sei se vocês sabem a diferença, mas basicamente, quando você trabalha com drogas, você tem que analisar duas questões. A primeira, a chamada toxicidade aguda, aquela que é produzida com uma dose da droga. Então, vocês não vão ver, por exemplo, ninguém morrendo de overdose de maconha. Até porque, para fazer isso, ele teria que fumar um caminhão inteiro de maconha e o mais provável é que ele dormisse. Né? Fizeram algumas experiências, não vou dizer cruéis, mas algumas experiências estranhas com alguns animais. Pegaram cachorros desses grandes e injetaram maconha na jugular do bicho.
uma dose alta, bastante alta, né, para ver se ele morria. Poxa vida, se ele morre é sinal de que a maconha pode provocar overdose, logo nós temos que tomar cuidado com ela. O cachorro dormiu uns 3 dias e acordou sã e salvo, né? Onde se concluiu que não é muito... A toxicidade aguda realmente da maconha pode-se dizer que é desprezível. Não há casos de quem morreu de overdose de maconha. Com uma dose você não morre. O que se discute é a toxicidade crônica. Só lembrando que algumas drogas lícitas, como o álcool, por exemplo, a toxicidade aguda é infinitamente superior. Né? Você pode, por exemplo, ter uma pessoa que nunca bebeu na vida, ela começar a beber e cair como alcoólico e talvez até morrer. Né? Então, nesse ponto, é facilmente constatado que o álcool, em termos de toxicidade aguda, é infinitamente mais grave e mais prejudicial ao organismo humano do que a maconha. Em relação à toxicidade crônica, que é aquela toxicidade que é provocada a longo prazo. O sujeito não morre num dia, mas ele começa a usar 1 dia, 2, 3, e aí ele começa a reiteradamente usar a droga. Qual seria o prejuízo que poderia ser causado em relação a longo prazo? A maconha sabe-se que causa algum dano ao organismo. Né? Há muita controvérsia em torno dos estudos, até porque vai variar muito a ideologia dos pesquisadores. Né? Vocês vão ver que alguns pesquisadores vão dizer que sim, ela causa danos profundos, superiores ao cigarro, superiores à nicotina. E outros vão falar, não é tão grave assim. Nós temos que pensar que essas pesquisas são ideológicas também. Elas são influenciadas ideologicamente. Mas o fato nessa pesquisa comparativa, que é muito interessante, ela ficou bem abaixo da toxicidade, tanto do álcool quanto da nicotina. E aqui não foi feito com 1 ou 2 pesquisadores. Fizeram uma pesquisa com vários pesquisadores, uma comunidade acadêmica, e tiraram a média de conclusão deles. Né? Então, do ponto de vista de toxicidade, pode-se dizer que a toxicidade da maconha, tanto a crônica quanto a aguda, é inferior à do álcool e da nicotina. O que já nos leva aqui a uma contradição interna do nosso sistema penal, que criminaliza uma droga mais leve e não criminaliza outras drogas mais pesadas. Também uma outra questão muito importante quando a gente trabalha com isso é a questão da dependência. Porque às vezes a droga não é tão tóxica, mas ela produz dependência, tanto física quanto psicológica. Que a pessoa fica presa àquela droga, ela não consegue largar a droga. E a dependência da maconha também foi constatada que é uma dependência menor do que a do álcool e menor do que a do cigarro. Aliás, a do cigarro é uma das maiores que tem. Né? Se você olhar aqui, você vai ver que o tabaco ele fica atrás do álcool, que é uma dependência fortíssima, ele fica atrás da heroína, do crack, e ele ganha, inclusive, em termos de dependência. Essa aqui era a toxicidade. Mas eu não sei, ele e a cocaína mais ou menos pau a pau. Cigarro é um negócio muito difícil de largar. Quem é ex-fumante sabe perfeitamente. O cigarro, a nicotina é muito pesada. Claro que, do ponto de vista de toxicidade, a toxicidade ela é muito menor do que do cigarro, muito menor do que a cocaína. Agora, o que eu estou dizendo nós temos, do ponto de vista científico, se a gente analisar a questão do ponto de vista meramente científico, não há muito como escapar da conclusão de que a maconha é uma droga menos danosa do que o álcool e do que a nicotina. Isso é fato científico. Né? Nós podemos aqui ficar dias discutindo em termos de palpites, mas isso é um fato científico. A grande questão se ela é menos danosa, por que ela é criminalizada e o álcool não é? Né? Ou o cigarro não é? Historicamente, vocês sabem, o álcool já foi criminalizado. Nós tivemos experiência nos Estados Unidos, por exemplo, quando nós tivemos a experiência da lei seca. A lei seca foi uma experiência que ocorreu nos Estados Unidos, por emenda constitucional, diga de passagem, e que foi bastante traumática na sociedade americana, porque alguém teve a brilhante ideia de proibir o álcool. Claro, como vocês devem imaginar, uma lei proibindo o álcool não é muito bem aceita socialmente. As pessoas não aceitam, não introjetam aquela moralidade, aquela reprovação social que uma lei precisa de ter para que ela, digamos assim, seja efetiva. E, obviamente, com a lei seca, os alcoólatras não acabaram, né? Os vendedores de álcool não acabaram, mas surgiram as figuras dos gangsters. E isso é uma experiência histórica muito forte. Por quê? Porque demonstra que a experiência da criminalização, ela interessa a quem está na ilegalidade. Né? Se você pensar... Claro, a experiência é muito traumática, por quê? Porque as pessoas que antes bebiam cerveja passaram a beber destilados.
e destilados produzidos ilegalmente, ou seja, destilados de péssima qualidade. O que foi comprovado na época é que houve um aumento dos casos de cirrose em virtude da lei seca. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque a droga agora não era mais aquela droga produzida legalmente, com controle de vigilância sanitária ou algo do gênero. É uma droga ilegal. E ilegalmente, já que você está ilegal mesmo, você produz sem um menor cuidado que seja. Né? No caso da maconha, isso pode ser dito que, se ela for legalizada, os cigarros de maconha talvez sejam vendidos com filtro. Né? E hoje muitos usuários usam maconha sem filtro, o que evidentemente causa um aumento no dano à saúde. Né? Se a gente for pensar que a preocupação é uma preocupação com saúde pública, nós deveríamos pensar que a legalização certamente vai trazer um benefício à saúde dos usuários, no sentido de que é só obrigar que o cigarro seja vendido com filtro. Né? E aí nós teremos um menor dano à saúde. Bom, o que eu digo a experiência dos gangsters foi muito forte, porque eles se tornaram uma potência, eles se organizaram contra crimes e eles tinham mercado. E tinham porque as pessoas não consideravam errado beber álcool. Assim como não considera errado beber álcool hoje. Né? E eles pensavam dessa forma e, no fundo, não havia nada de errado na conduta deles. Com o tempo, eles perceberam que não ia dar certo criminalizar o álcool, e eles liberaram o álcool, mas aí eles resolveram declarar uma guerra às demais drogas. A maconha, só para vocês terem uma ideia, ela até então não estava criminalizada. Não era crime usar maconha nos Estados Unidos, o que é mais louco ainda. Você tinha a proibição de se beber, mas você não tinha a proibição de fumar maconha. Como durante a maior parte da história da humanidade, não havia essa proibição. A maconha é uma erva conhecida desde a antiguidade, seus efeitos psicotrópicos são conhecidos desde a antiguidade. E nem por isso há relatos aí de que o mundo tenha acabado por conta do uso da erva, que era muito usada sim. Né? As sociedades sempre se drogaram. Né? Vocês vão ver aí tribos indígenas, sempre a sociedade buscou em substâncias psicotrópicas uma fonte, algumas vezes recreativa, e outras vezes até curativa mesmo, para os seus males. Nós vivemos uma sociedade muito complicada em termos psicológicos, então é normal que nós nos droguemos mais. Né? Mas isso não é culpa do remédio em si. Talvez culpa da lógica louca que nós vivemos. Mas o fato durante a maior parte da história da humanidade, a maconha foi uma droga livre. Né? Claro que havia estigma em torno dela. Agora, estigma é uma coisa, lei penal proibindo é outra coisa completamente diferente. Criminalização é uma outra coisa completamente diferente. Então, o que existia era um estigma. Mas, por uma série de fatores, que infelizmente, talvez mais tarde eu possa dar tempo de falar, mas eu não vou entrar neles agora, inclusive fatores econômicos, já que o cânhamo fazia uma concorrência com as fibras sintéticas que estavam surgindo, que estavam sendo desenvolvidas. Então era uma concorrência econômica em torno do tecido. Resolveram criminalizar a planta. Né? E não só o seu uso psicotrópico. O que foi muito útil do ponto de vista político, porque você também, os americanos tinham pretexto para correr atrás dos mexicanos, dos imigrantes, que eram os grandes usuários da erva. Então você aumentou esse estigma em torno dos mexicanos, você tinha um pretexto muito forte para combatê-los, e foi útil do ponto de vista econômico, porque você baniu a concorrência do cânhamo enquanto tecido, enquanto fibra. Muito bem, claro que se os Estados Unidos criminalizou as drogas, o resto do mundo as drogas acabaram sendo criminalizadas por tabela, né, por pressão política, por pressão econômica. E na década de 70 nós tivemos aí o aumento dessa repressão, que foi constantemente aumentado até o auge aí na década de 80, com a chamada guerra às drogas. A expressão utilizada é guerra, né? É uma expressão extremamente forte. E com isso nós passamos a viver uma sociedade que investe uma quantia imensa de dinheiro para proibir que pessoas adultas, capazes, sabem o que querem das suas próprias vidas, usem ou deixem de usar uma determinada droga que, por sinal, é menos danosa ao organismo e causa menos dependência do que o álcool e o tabaco. Do ponto de vista meramente jurídico, estritamente jurídico, nós, no direito penal, trabalhamos com um princípio chamado princípio da lesividade. Nós punimos porque aquela conduta pode causar um dano a alguém. Esse dano, ele tem que ser um dano a outra pessoa, não um dano próprio. Se eu cortar o meu próprio braço, o direito penal não vai me punir por autolesão corporal. Né? Isso nós chamamos de princípio da lesividade. Exceto, evidentemente, no uso de drogas, que o direito penal me pune
por usar drogas e causar um dano à minha própria saúde. É claro que sempre vem aquele salto duplo carpado hermenêutico para dizer o seguinte: não, nós punimos as drogas porque o sujeito pode fumar um baseado de maconha, ficar doidão e praticar um crime. Quem dera que todo criminoso fumasse um baseado de maconha antes de praticar um crime, porque seria muito mais fácil exercer minha legítima defesa em relação a ele. Né? Nós não estamos falando aqui de crack, nem de cocaína, nós estamos falando de maconha, que é uma droga efetivamente que não vai deixar o sujeito violento. Né? E isso há uma discussão, que é uma discussão às vezes extremamente preconceituosa em torno das drogas, que às vezes a gente vê sendo falado em drogas como sinônimo de entorpecente. Nem todas as drogas são entorpecentes. Não é? Nós temos drogas que entorpecem, nós temos drogas alucinógenas e nós temos drogas estimulantes. Né? Você não vai falar que o crack é uma droga entorpecente, que a cocaína é uma droga entorpecente, é que entorpece, deixa em torpor. Né? Cocaína, crack, cafeína não fazem isso. Então são drogas estimulantes. Então, muitas vezes a gente vê a discussão sendo feita sem que as pessoas saibam sequer o que a droga pode fazer no organismo. O que é extremamente complicado e vira uma discussão de eu acho. Né? Então, o que eu posso dizer a vocês é: o direito penal não deveria punir danos autolesões. O direito penal não deveria punir autolesões. E não venham me dizer que o sujeito vai fumar um baseado e ele vai provocar lesões a outras pessoas. Se fizer, se por acaso ele conseguir fazer e não ficar rindo, né, da situação da vítima, alguma coisa do gênero, ele será punido tal como hoje aquele que bebe e em estado de embriaguez vai lá e pratica o crime, é punido. Isso acontece. O sujeito beber e foi lá e matar alguém vai ser punido, se ele estiver embriagado ou não. Né? Então, a mesma coisa vai se dar com qualquer tipo de droga. Aliás, é um sistema que é utilizado hoje. Né? Então, você criminalizar a maconha sob o pretexto de que o sujeito pode praticar um crime sob a influência da droga, decididamente não me parece que é um argumento, só pena, então, de nós queremos criminalizarmos o álcool e o cigarro. Eu sei que algumas pessoas vão ver minha fala e vão pensar: puxa vida, nós devemos então, depois de tudo isso que você falou, nós devemos criminalizar o álcool e o tabaco. Né? Vivemos tempos difíceis, realmente. Esse é um pensamento que talvez no Irã não me surpreendesse. No Brasil me surpreende bastante, mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão pensar assim. Para concluir, eu sei que vocês estão ansiosos, né? Eu só posso dizer o seguinte: se nós pensarmos em Estado Democrático de Direito, nós temos que partir do pressuposto de que as pessoas maiores, livres e capazes, sabem o que querem das suas próprias vidas. Se o sujeito quer se drogar, se o sujeito quer fumar um baseado, se o sujeito quer beber, se o sujeito quer fumar cigarro, que o faça. Né? O que o Estado pode fazer é prestar assistência e esclarecê-lo, e avisá-lo através da publicidade que ele não deve fazer, como é feito com o cigarro, por exemplo, na publicidade. Né? Mas proibi-lo, não, sob pena de nós infantilizarmos um cidadão que é maior, que é capaz, que deve ter o direito constitucional de poder escolher o que quer fazer da sua própria saúde e da sua própria vida. Tudo bem? No mais, fica aí para os debates, vamos ouvir o professor Fernando Alvim. Muito obrigado.